Olá, amigos, tudo bem? Este é o canal Descomplica pra gente. Nós vamos trazer um tema muito especial hoje e eu quero a sua inteira atenção para este tema. Nós vamos falar sobre o decreto dominical e nós vamos falar sobre o que a COP30, o que esse movimento de proteção ao planeta tem a ver com a pavimentação do terreno para a imposição das leis dominicais. Então, não perca este vídeo, é um vídeo muito interessante, é um vídeo muito bom, um vídeo profético, e vamos falar aqui sobre essa onda, né, de mudança climática. Será que realmente o clima mudou tanto assim no mundo? Será que o mundo vai ser destruído por conta do clima se nós não tomarmos nenhuma providência? O que está acontecendo, o que está havendo essa movimentação, esse burbúrio da ONU e países? Agora nós estamos tendo a COP30 aqui no Brasil, se eu não me engano, lá em Belém do Pará. Então, o que tudo isso tem a ver com a lei dominical, com o decreto dominical? Então, se você quiser saber, fica neste vídeo, nós vamos aprender juntos. Muito bem, esse é um assunto bastante sério. Eu não quero aqui causar pânico também, tá? Nós vamos trazer aqui possibilidades. Nós, como cristãos que estudamos a Bíblia, devemos ficar atento aos acontecimentos. Então, eu quero trazer para você os acontecimentos atuais e qual a possível ligação disso com a pavimentação do caminho para o decreto dominical. Decreto dominical, para você que está chegando agora no canal, é um estudo muito profundo do livro do Apocalipse, capítulo 13, também junto com Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 8, tá? Então, se você quiser ter um estudo sobre isso, você pode deixar no comentário do vídeo, que eu entro em contato com você e a gente estuda juntos sobre essas profecias, para você entender o que é o decreto dominical. Mas eu posso adiantar para você o seguinte: o decreto dominical vai ser uma imposição da guarda do domingo. Então vai ter que haver um dia aonde a terra tem que descansar, aonde todos têm que parar. E esse dia vai ser imposto como obrigação para todas as pessoas. E esse dia vai ser uma contrafação ao sábado bíblico. Então, qual é o dia que é uma contrafação ao sábado bíblico? Qual é o dia de guarda que é contrário ao sábado bíblico? É o domingo, imposto pela Igreja Católica, né? Foi a Igreja Católica que instituiu e mudou a guarda do sábado para o domingo. Então, a lei dominical vai ser uma imposição obrigatória da guarda desse dia. Então, aquele que não guardar o domingo, ele não vai poder comprar e nem vender. Ou seja, o relacionamento que ele tem com os bancos vai ser tudo cortado, ele não vai ter como ter uma vida financeira ativa mais se ele não obedecer ao decreto dominical. Mas, para que isso aconteça, para que essa lei dominical venha, algumas coisas precisam acontecer antes. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o que precisa acontecer antes para que haja uma lei impondo o domingo como obrigatoriedade para todas as pessoas. Mas antes, se inscreva neste canal. Tem muita gente que está aqui no canal, assiste o vídeo e não se inscreve no canal. Então eu peço para você, se inscreva no canal, deixa seu like aqui neste canal e deixa o seu joinha, né? E se inscreve, faz o seu comentário aqui neste canal também.
e compartilhe este canal com outras pessoas. É um canal onde nós estudamos a Bíblia, estudamos profecias, respondemos perguntas, e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a este canal, tá? Nós temos a maior alegria de ter você conosco aqui, participando, interagindo. Pode também deixar o seu comentário negativo, né? Se você não concorda, pode dizer aqui que você não concorda, mas sempre diga uma coisa, sempre dentro do respeito. Como cristãos, você tem o direito de discordar de mim. Você tem o direito, mas com respeito, né? Sempre com respeito, e eu vou responder você com respeito também, tá bom? E sempre procurar ter algum embasamento, né, nas respostas aí. Tudo bem? Bom, vamos lá. Nós teremos agora no Brasil a COP30. O que é a COP? A COP, ela é uma abreviação de uma sigla inglesa que significa Conferência das Partes. E 198 países são signatários da COP, né? Então, nós temos aí 198 países que fazem parte dessa COP. E qual é o objetivo da COP? O objetivo da COP é avaliar o progresso no combate às mudanças climáticas. Então, na visão desses líderes desses países e de alguns aí dito intelectuais, o mundo está sendo destruído, a natureza está sendo, as mudanças climáticas elas estão sofrendo uma modificação muito grande e que pode vir a causar a destruição da humanidade. E então a COP esses países se juntam, os líderes desses países se juntam para eles promoverem combates a tudo aquilo que pode fazer com que o clima mude. Um exemplo aí, emissão de CO2 na atmosfera e outras coisas, né, que eles se reúnem, debatem e debruçam sobre isso. Daí eles tomam decisões para mitigar o ataque ao clima. Proteção do planeta, né? É a proteção do planeta, na visão deles, está havendo uma mudança climática. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas existem também controvérsias, existem outras pessoas que pensam diferente e grandes homens, grandes mulheres, grandes estudiosos que dizem o seguinte, falam, não, o clima está a mesma coisa que estava aí há um século, 2 séculos, 3 séculos atrás, não tem mudado, não vai ser a mudança climática aí que vai causar uma catástrofe mundial aí, não. Então, mas a gente pode até gravar um outro vídeo falando sobre esse outro ponto de vista aí dessas pessoas, tá? Que eu particularmente, em partes, eu concordo com um ponto de vista dessas outras pessoas aí nessa questão do clima aí. Mas eu não estou aqui para dizer também o seguinte, para dizer que nós não devemos proteger a natureza, por favor, tá? O meu vídeo aqui é um vídeo baseado em profecias e eu quero mostrar para você que todo esse movimento da COP, da ONU, de mudança climática, ele pode muito bem culminar com o decreto dominical. Então, esse é o interesse do meu vídeo. Até porque eu apoio defender a natureza, tá? Apocalipse, tem um texto na Bíblia que está em Apocalipse capítulo 11, verso 18, que diz que Deus destruirá os que destroem a terra. Então é meu dever como cristão e seu dever como cristão proteger a natureza. Então, nós temos esse dever como cristão proteger. Ok? Então, mas isso dentro daquilo que é o normal. Você não jogar o lixo na natureza, você ter o local certo para depositar o lixo, né? Sem aquela militância, sem aquele exagero, né? Que essas pessoas colocam e aquele medo que as pessoas colocam aí.
Mas então, muito bem, vamos entrar no tema aqui. O que tem a ver a mudança climática, essa movimentação de líderes mundiais, 198 países aí se movimentando nessas COPs, estamos tendo agora no Brasil, o que tem a ver tudo isso com a lei dominical. Bom, o termo mudança climática, ele tem de fato se tornado uma das principais pautas globais. Como eu disse, ele reúne líderes de todas as nações para debater, ou 198 nações, para debater em torno de um objetivo comum. E qual é o objetivo comum aqui que eu não falei para você, mas vou falar agora? É salvar o planeta. Então, tudo isso, mudança climática, emissão de CO2, isso e aquilo, eles querem causar aquele pânico com o objetivo comum desse pessoal aí. Salvar o planeta. Guarde bem isso daí com você. O objetivo é salvar o planeta. Esse povo tem em mente aí. Então, para que isso possa acontecer nas reuniões dessas COPs, já que eles tomam essas decisões para salvar o planeta, eles obviamente vão exigir mudanças de comportamento coletivo e algumas restrições econômicas e sociais para que eles possam atingir o objetivo deles, que na visão deles é mitigar o ataque ao clima. E assim, então, não havendo as mudanças climáticas que na visão deles está havendo. Então, gera uma ideia de que a crise ambiental ela é moral e espiritual. E eu quero me deter um pouco com você nesse detalhe agora, hein? Eles geram uma ideia de que a crise ambiental, ela é moral e também ela é espiritual e que todos devem repensar o seu estilo de vida. Então, quero me deter um pouquinho nesse assunto de espiritual. O que tem a ver a crise ambiental, o que tem a ver as mudanças climáticas, o que tem a ver salvar o planeta com espiritualidade? O que tem a ver isso? Já parou para pensar? E existe isso no meio da COP. Existe isso dentro das COPs que estão acontecendo. Essa é a 30ª que está acontecendo aqui no Brasil. Existe, olha, presta atenção agora, hein, para o que você está fazendo e presta atenção. Não pula o vídeo, continua no vídeo. Existe e é documentado que dentro das conferências da COP, conferências das partes da ONU sobre mudanças climáticas, há líderes, delegações e organizações que consideram o planeta Terra como um organismo vivo. Eles chamam de Mãe Terra. Alguns idiomas chamam de Pachamama, ou também outros falam Gaia. Talvez você já tenha mais ouvido este nome Gaia, né? A Mãe Gaia. Mas alguns idiomas chamam de Pachamama. Ou seja, eles consideram a Terra como um organismo vivo. E isso tem forte influência filosófica, espiritual e até religiosa, especialmente vindo de países latino-americanos e movimentos indígenas. A expressão Mother Earth, ou Mãe Terra, é oficialmente reconhecida pela ONU, ok? Então entenda isso. Essa expressão Mãe Terra, ou em inglês Mother Earth, é especialmente reconhecida pela ONU. Em 2009, a Assembleia Geral da ONU, ela aprovou uma resolução proposta pela Bolívia, instituindo o Dia Internacional da Mãe Terra, que é o dia 22 de abril. O texto,
ele fala da interdependência entre os seres humanos e o planeta e da necessidade de harmonia com a natureza. Ou seja, na visão dessas pessoas que consideram a Terra como um organismo vivo, você pode se comunicar com a natureza. Ou seja, você pode se comunicar com uma árvore, você pode se comunicar ali com um rio, né? Você pode trocar uma energia com um rio, com uma árvore, com uma planta. Então você deixa então, eles tiram de você a visão de que a sua harmonia, a sua comunicação deve ser diretamente com Deus, para dizer assim, não. A terra é que se comunica com você, a terra é viva, a natureza é viva. Tá? Então isso foi reconhecido pela ONU. Então por isso que existe uma relação nessas COPs aí que existem, uma relação espiritual. Então não é só algo governamental, não é só um debate social. Existe por trás disso também algo espiritual. Essa questão de Pachamama também, né, chamado Mãe Terra, né, ela é muito presente nos Andes, na Bolívia, Peru, Equador. Ela é de uma cosmovisão indígena que passou para esses países aí que tem descendência indígena entre eles. Então isso se propagou dentro da ONU e automaticamente se propaga também para as demais nações que compõem, que são signatárias dessas COPs. Você está entendendo? Bom, a fonte oficial de tudo isso que eu disse para você sobre a ONU reconhecer a Mãe Terra como um organismo vivo, como Pachamama, né, ou Mãe Gaia. Então, existe uma resolução da ONU, A/RES/63/278, datado de 2009. Essa é a resolução da ONU, tá? Abre parênteses aqui para a ONU. Reconhecendo que a Terra e seus ecossistemas são nosso lar comum e expressando a convicção de que é necessário promover a harmonia com a natureza e com a Terra. Fecha parênteses. Então veja que há na visão deles, é necessário promover uma harmonia com a natureza, uma harmonia com a terra, afinal de contas é um organismo vivo. As árvores te entendem, você pode se comunicar, a árvore é viva, né? Viva no sentido de ela poder se comunicar conosco, a terra toda como organismo vivo, a Mãe Gaia e por aí vai. Então esse conceito da Mãe Terra dentro da COP, agora falamos da ONU, falando da COP agora, que tem a ver com a ONU, porque a ONU é que está por trás de tudo isso também, né? Então, em várias edições da COP, principalmente as organizadas em países latino-americanos ou com forte presença indígena, essa linguagem de Mãe Terra, ela é usada abertamente, tá bom? Por exemplo, nós temos na COP20, que foi em Lima, no Peru, em 2014, a Bolívia, ela fez um discurso oficial se referindo à terra como Pachamama, pedindo que a COP reconhecesse os direitos da Mãe Terra. Na COP21, que foi em Paris em 2015, líderes indígenas entregaram uma declaração pela Mãe Terra, pedindo respeito espiritual à natureza. Na COP25, em Madrid, 2019, a delegação boliviana, mesmo fora do país sede, promoveu um evento paralelo intitulado Defendendo os Direitos da Mãe Terra. Na COP26, em Glasgow, 2021, que foi essa COP, houve rituais e apresentações indígenas com símbolos espirituais da natureza. Na COP27, no Egito, em 2022, movimentos religiosos, interreligiosos, inclusive católicos, falaram em cuidar da Mãe Terra como dom sagrado.
Na COP28, em Dubai, 2023, a expressão Mother Earth aparece repetidamente em discursos oficiais e eventos paralelos de povos indígenas. Não sei se estou pronunciando esse inglês correto, né? Mother Earth, quer dizer Mãe Terra, tá? Então, aparece repetidamente em discursos aí, tá bom? Na COP de Dubai em 2023. Então, nós temos uma visão filosófico-espiritual por trás disso daí. Não existe simplesmente, como eu já disse, um movimento de pessoas, de líderes mundiais que querem proteger o planeta Terra de uma destruição global, porque a natureza está sofrendo, está vendo mudanças climáticas, e tem aí umas pessoas aí, né, meia doidas aí, que ficam tentando colocar isso dentro das nossas cabeças, né, gravando vídeos e isso e aquilo, como Greta Thunberg e entre outras pessoas aí, né? Então a gente vê que por trás disso daí existe coisas escondidas, existe coisas misteriosas por trás de tudo isso, existe espiritualidade também, porque existe uma diferença entre coisas espirituais e espiritualismo, tá? Aqui nós estamos vendo muito espiritualismo nisso daí. Então, Pachamama nos Andes é espírito da terra, que dá sustento à vida. E a palavra Gaia, na mitologia grega, é a deusa que representa o planeta vivo. Então, olha só. Então, a Mãe Terra, ela é tratada dentro das COPs, né? A Terra é tratada dentro das COPs como a Mãe Terra, como Gaia, como Pachamama, e, enfim, como um planeta, como eu já disse, como organismo vivo. Então, essa mistura de ciência, espiritualidade e ecologia está presente em muitos discursos da COP, especialmente entre as ONGs ambientais e líderes indígenas, mas também em grupos religiosos, como citei aqui, que até católicos também, numa das COPs, falaram da Mãe Terra, né? Grupos religiosos ecumênicos, no caso, inclusive representantes do Vaticano aí, né? Muito bem. Quero falar aqui do ponto de vista adventista agora. Então, do ponto de vista adventista, essa linguagem, ela desperta um alerta espiritual. Por quê? Ela traz elementos de espiritualidade panteísta e naturalista, onde a criação é adorada ou reverenciada em lugar do Criador. Eu quero ler um texto com você, que está em Romanos capítulo 1, verso 25. Acharam? Vou ler com você. Romanos 1, 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E também, como eu já disse, pode preparar o terreno para uma espiritualidade global. É aí que nós queremos chegar. Então, tudo isso já prepara o terreno para uma espiritualidade global, unificando em torno da natureza, em vez da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é deixada. O nosso espiritual é com Deus. Agora, nessa questão de proteger natureza, Mãe Terra, planeta vivo, né? A natureza é um organismo vivo, existe um espiritualismo aí. Então, esse espiritualismo está se tornando global, porque nós temos aí 198 países nisso, envolvidos com isso daí. Então, nós temos um caminho sendo preparado aí, e eles estão fugindo completamente da palavra de Deus. Ainda, do ponto de vista adventista, essa união ecológica e moral é vista como parte da formação do cenário do Apocalipse, capítulo 13, que nós podemos estudar. Caso você tenha dúvida, eu estudo com você, tá? Estou fazendo um vídeo aqui, porque eu penso que você que está me assistindo já conhece a profecia do Apocalipse, capítulo 13, né? É um vídeo para adventistas, mas para não adventistas também. Então, se você não é adventista e você tem curiosidade em aprender sobre Apocalipse capítulo 13, por favor, entre em contato comigo, onde haverá um consenso global aí no Apocalipse 13. Nós vemos ali um consenso global em nome da paz
e da salvação da terra, mas que resultará em imposições religiosas, principalmente no decreto dominical, como eu comentei com vocês. Tem um texto de uma escritora norte-americana chamada Ellen White. Ela diz o seguinte, ela faz o seguinte alerta. Vou ler aqui esse texto para você. Está no Grande Conflito, página 589. Satanás opera também através dos elementos da natureza, despertando simpatia e adoração à própria criação, desviando o homem do Criador. Fecha parênteses para ela. Entende? Então, tudo o que está acontecendo, já está dentro dos planos das profecias. Por isso nós temos que estar atentos, irmãos, amigos, queridos, que estão me assistindo agora. Então, do ponto de vista profético adventista, essa tendência de união global com discurso moral e ambiental é visto com muita atenção, porque se aproxima do cenário descrito em Apocalipse 13, aonde há, abre aspas, uma autoridade sobre tribo, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 13, verso 7. Todos os habitantes da terra o adorarão. Apocalipse 13, verso 8, fecha aspas. Então, por isso que nós vemos com atenção de tudo isso daí. Uma pavimentação para um caminho, para um possível líder mundial, aonde todos os habitantes da terra o adorarão. Uma autoridade só para todo o povo, tribo, língua e nação. Muito bem, falando da lei dominical, do ponto de vista adventista, então, com base em Apocalipse capítulo 13, como comentei já no início deste vídeo, Daniel capítulo 7, 2 Tessalonicenses capítulo 2, haverá um tempo em que leis civis e religiosas se unirão impondo a observância do domingo, uma obrigatoriedade para que guarde o domingo como dia de descanso universal, em oposição ao sábado bíblico do quarto mandamento. Então, se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, do versos 8 a 11, você vai ver que ali existe o quarto mandamento, onde Deus pede a observância do sábado. E o domingo é uma oposição, uma contrafação a isso. Vai haver, do ponto de vista adventista, vai haver uma obrigatoriedade da guarda do domingo. E essa lei dominical, ela seria, na opinião desses líderes globais, nesses consensos que eles estão chegando aí, né? Nessas decisões de mitigação que eles estão chegando. Então, essa lei dominical seria uma aparente solução moral e espiritual para as crises globais. Seria um movimento apoiado por autoridades religiosas e políticas, justificando que o mundo precisa de um dia de descanso, para que a natureza e a sociedade eles possam se recompor, para que a natureza possa se recompor. E nós vimos isso na pandemia, quando as pessoas não saíam de casa, nós tivemos rios aí que foram despoluídos. Então, eles vão pegar como base, né, como argumento, digamos assim, a pandemia. E sobre a lei dominical, se você acha que é impossível uma lei obrigando a todos a observarem um dia da semana, que é o domingo, em contrafação ao sábado, e a pandemia, o que você me diz? Onde da noite para o dia surgiu leis que você não podia nem sair de casa, você não podia abrir comércio, você não podia fazer nada, você foi obrigado a ficar dentro de casa. Pessoas perderam o comércio, pessoas passaram fome, porque não podiam trabalhar. Então, se você acha que é impossível vir leis da noite para o dia, a pandemia mostrou para nós que não é impossível isso daí. O início de um teste de lealdade espiritual também, distinguindo quem obedece a Deus, guardando o sábado, e quem segue a imposição humana guardando o domingo. Então, quando vier o decreto dominical, aí vai haver uma separação tremenda também do joio e do trigo. Ou seja, um grupo de pessoas vão permanecer fiéis a Deus, guardando o sábado.
e outro grupo vai entender que o líder mundial, na sua imposição de guardar o domingo, vai seguir ele. Então nós temos um teste de lealdade. Então tudo isso que nós já estamos começando a viver aqui, COP30, isso, aquilo, essas ideologias woke e tantas coisas aí, são pavimentação de caminho. Agora, esses dias, o Papa Leão XIV, ele falou uma outra coisa para pavimentar o caminho. Ele disse o seguinte, que Jesus é o Salvador do mundo e não Maria. Não adianta colocar Maria como corredentora, como alguns católicos a colocam. Inclusive, alguns católicos mais conservadores não gostaram desta fala do Papa Leão XIV. Mas por que o Papa Leão XIV falou isso? Porque uma das coisas que impossibilitam uma união ou um achegar mais próximo do catolicismo com o protestantismo é justamente a mariolatria. Os protestantes, as igrejas protestantes, não adoram Maria, não tem Maria como intercessora, como corredentora, nada disso. Então, quer dizer, a igreja já está minimizando isso daí, pavimentando o caminho já. Então, nós temos vários meios aí de pavimentação de caminho para culminar com a união entre catolicismo, protestantismo, espiritismo, e eles, então, votando ali, colocando o líder mundial e a lei dominical. E um dos temas que eu acho mais forte também para culminar em tudo isso é o que eu estou falando com você agora aqui, sobre essas crises ambiental, sobre essas COPs 30 que estão havendo aí, essas COPs que estão havendo, a 30 que vai ser no Brasil agora, ou está sendo no Brasil aí, não é? Então, nós temos um elo entre crise climática e lei dominical, um elo muito forte. Então, do nosso ponto de vista adventista, a pauta ambiental, sim, ela pode preparar o terreno para que a lei dominical seja aceita como solução global. Você me escutou? Vou repetir para você. Do ponto de vista adventista, sim, a pauta ambiental, essas COPs, essas reuniões pelo ambiente, né? E onde há um espiritualismo no meio de tudo isso, ela pode preparar, sim, o terreno para a lei dominical seja aceita como uma solução global para isso, para minimizar os problemas da natureza. E como que isso pode se encaixar profeticamente? Bom, a ideia de salvar o planeta unifica religiões e nações. A mudança climática, ela cria uma causa comum entre ateus, católicos, protestantes, muçulmanos e governos. Olha que interessante, porque todas essas pessoas, eles estão em prol dessa causa. Até o ateu, até que ele não crê em Deus, ele quer um planeta melhor, né? Então, a ideia de salvar o planeta unifica essas pessoas. E a proposta de um dia de descanso para a Terra já aparece em alguns discursos. Inclusive, num discurso do já falecido Papa Francisco, num documento que ele fez com o nome de Laudato Si, 2015 que ele fez esse documento. Nesse documento, Laudato Si, o Papa Francisco, ele propõe o domingo como o dia de cuidado da criação. Você ouviu isso? Já existe um documento que propõe isso daí, o domingo como um dia de cuidado da criação. A Terra precisa de um dia de descanso. E esse dia, segundo o Papa Francisco, é o domingo. Então, o descanso dominical, ele aparece como um ato ecológico e moral. Olha que interessante isso daí, hein? De acordo com o Papa e de acordo com as COPs, com as decisões que eles chegam, esse descanso de um dia, e vai ser o domingo, ele aparece como algo ecológico para proteger o planeta e moral também, entendem? Como as coisas vão se
elas vão se fechando e elas vão se ligando umas às outras. Por isso nós temos que estar atento às profecias. Nós temos alguns argumentos típicos de algumas pessoas, né? Se parássemos um dia por semana, o planeta respiraria melhor, haveria menos poluição, haveria mais equilíbrio. Então essa lógica ela torna fácil justificar o domingo, não apenas como religioso, mas como ecológico e como social também. Então assim, leis dominicais poderiam ser apresentadas não como imposição religiosa, mas como medida ambiental e solidária. Veja que ela vem disfarçado. É uma imposição religiosa. Nós sabemos que, de acordo com o Apocalipse capítulo 13, Daniel 7, nós sabemos que existe um poder que se assenta no trono de Deus e quer usurpar o lugar de Deus, nós sabemos disso. Mas só que tudo isso ele vem disfarçado. E se você não estiver atento, você não vai ver essas coisas acontecer, ou melhor, você não vai notar essas coisas acontecer. Então, isso não vai vir assim de cara. A lei dominical não vem de cara. Você não vai dormir assim, acordar, vou prender você porque você não guarda o domingo, você guarda o sábado. Não é assim. Então, elas vão vir disfarçadas como medida ambiental, algo solidário, vai ser bom descansar esse dia, vamos proteger o planeta, e por aí vai. Então, o apelo à consciência global e à obediência coletiva que o mundo está fazendo, assustado por desastres e aquecimentos, pode aceitar restrições e leis globais pelo bem comum. E já está sendo feito esses apelos. É o mesmo princípio visto em Apocalipse capítulo 13. Todos os que não adoram a imagem da besta serão perseguidos. Ou seja, o mundo vai colocar restrições e leis globais pelo bem comum. E Apocalipse capítulo 13 já diz que os que não aceitam vão ser perseguidos. Ellen White, ela diz o seguinte, abre aspas para ela, uma escritora norte-americana, e ela diz o seguinte: mesmo em nossos dias, há movimentos para pressionar os governos a impor a observância do domingo. O Grande Conflito, página 573. Continua aspas para ela. O papado está ganhando terreno para reconquistar o poder perdido. A imposição da observância do domingo será um reconhecimento à autoridade de Roma. Grande Conflito, página 581. Continua aspas para ela. Quando os principais países do mundo se unirem em um movimento comum para a observância do domingo, então o fim está próximo. Eventos finais, página 141. E olha aí, hein? Já temos principais países do mundo se unindo no movimento global para proteger o planeta, e como estou explicando para você aqui, deste movimento global, dessas COPs, onde existe um grande nível de espiritualismo dentro disso, tendo a Terra como organismo vivo e por aí vai. Então, há grande possibilidade de daí vir a lei dominical disfarçada, como eu já falei aqui, como algo bom, como um descanso, uma proteção para a natureza. Cuidado, irmãos. Ela também alerta que o domingo será apresentado como uma solução para calamidades e problemas ambientais e morais, o que se harmoniza com o discurso atual de cuidar da criação. Muito bem, partindo aqui para o fechamento do vídeo. Então, do nosso ponto de vista, né, adventista, de maneira profética, eu falo aqui, tá? Esse ponto de vista adventista, irmãos, é baseado em profecias, tá bom? Não é coisa da nossa cabeça, não, tá? É baseado em profecias. Então, do nosso ponto de vista adventista profético, a pauta climática ela é sim vista como um dos caminhos possíveis
para que o mundo se una sob um propósito moral e ecológico que leve à imposição de leis dominicais. Mas isto também não significa que toda ação ambiental é má, como eu já disse, né? Nós devemos de proteger o planeta, sim. Então, o cuidado com o planeta, ele é bíblico. Mas há risco espiritual, quando a causa ambiental ela se torna base para a imposição religiosa ou uniformização para adoração. Então, resumindo, a mudança climática ela pode ser o argumento moral e global que abre caminho para o cumprimento final das profecias. E você e eu devemos ficar atento a tudo isso, a todos esses movimentos que estão acontecendo. Deixemos que os acontecimentos futuros nos tragam luz sobre o presente. Esse vídeo é um alerta para que nós possamos ficar atentos ao que está acontecendo, porque Jesus nos alertou para que nós não sejamos pegos de surpresa. E nós, adventistas, você que não é adventista, mas te convido você também a estudar profecia, estude profecias. Tudo que eu falei para você aqui é baseado em profecias. Profecias bíblicas, Apocalipse 13, Daniel 7, Daniel 8, tudo isso que eu falei você vai encontrar dentro dessas profecias bíblicas aí, tá bom, queridos? Deus abençoe você, sua família, e vamos seguindo firme. A promessa de Jesus é: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando entrar a lei dominical, que o povo de Deus for perseguido por não guardar o domingo, esse dia espúrio, não se preocupe. Aí se cumprirá o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, praga nenhuma chegará à sua casa. Então fique tranquilo. Se você for fiel a Deus, como foram grandes homens e mulheres do passado, nós teremos a nosso favor a proteção de Deus. Assim como Deus livrou Daniel da boca dos leões, assim como Deus livrou os 3 companheiros de Daniel daquela fornalha ardente, Deus também livrará os fiéis dos últimos dias. Deus abençoe você.